Vai, pode ir. Pode começar? Olá, turma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sou eu aqui, professor José Neto, professor da turma do Enem, aqui do Educarte. Estamos aí nesse tempo muito maluco, num tempo aí onde as pessoas estão muito estressadas, pensando em muitas coisas, por conta da questão da pandemia. Mas é importantíssimo que você, enquanto aluno, se prepare, pois, a princípio, a data da prova do Enem não se modificará, não vai mudar. A data está aí, está chegando em novembro. E é nesse sentido que é importantíssimo você usar esse seu tempo ao seu favor, usar o tempo como aliado. Então, nada melhor do que usar o tempo que a gente tem disponível para aprender. Então, vamos nessa? Hoje a gente vai ver um aspecto muito interessante de um período riquíssimo da nossa história, da história do Brasil, do período colonial. Então a gente vai ver aqui basicamente a história e como geralmente você tem que pensar para fazer a prova de história no Enem sobre o período colonial. A gente viu aqui na nossa última aula como que os europeus chegaram à América. E o que a gente vai ver hoje é como que os portugueses fizeram a estrutura colonial do Brasil. E é por isso que a gente vai começar a nossa aula. Porém, antes, vocês têm aí um recado. Vamos ver o recado? Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Marlon Tavares, eu sou engenheiro químico formado pela UERJ. Hoje eu faço mestrado em engenharia química pela UFRJ e eu estudei aqui na Educarte em 2008, faz um tempo já. E estou aqui para dar uma força para vocês continuar estudando, continuar se esforçando. Eu sei que é difícil agora nesse tempo de quarentena, mas força aí, pessoal, que a gente chega lá. Eu já passei por tudo isso, eu sei como é difícil, mas a gente tem que continuar com perseverança. Beleza? Partiu a aprovação. Um abraço. Gostaram? É isso aí, nós estamos aqui mobilizados, estamos aqui fazendo em pleno vapor o curso para você, para você estudar. Então, um recado como esse é um estímulo, não é isso? Vamos lá, gente. Olha só, a nossa aula de hoje ela é interessantíssima da gente pensar, pois ela trata dos anos iniciais da colonização brasileira. E nos anos iniciais da colonização brasileira, nós temos alguns agentes, alguns grupos sociais que estão aqui no Brasil colonizando, estabelecendo as relações políticas, sociais e também culturais, como a gente vai ver. E é nesse sentido que a gente vai ver alguns aspectos essenciais, o que é importantíssimo você saber para a prova do Enem, sobre esse período dos anos iniciais da colonização. Então, como eu disse aqui, a gente vai ter num palco, vamos usar essa metáfora aqui do teatro, nós vamos ter como palco o Brasil e nós vamos ter dois atores. Nós vamos ter os portugueses e os indígenas. A relação entre eles, ora é conflituosa, ora amistosa. Ora, Portugal se alia aos índios, ora Portugal declara guerra a índios. E são esses aspectos que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Ao mesmo tempo que quando a gente fala sobre a história do Brasil, nós temos que saber as partes essenciais da divisão histórica, pois é fundamental para a gente entender o todo o Brasil colonial, a forma de colonização, a forma de administração da colonização portuguesa aqui no Brasil. Então, essa aula de hoje, como vocês vão ver, e aí, aviso aos navegantes, já peço para vocês, tirarem lá o livro de vocês da gaveta, tira lá do armário, deixa aí pertinho de você, deixa um caderno, uma caneta, para vocês irem anotando aí o essencial, mas podem ficar tranquilos com o slide, vá lá
no Classroom para vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos com relação a isso. Já deixa a apostila aí, pois aqui no final da aula a gente vai fazer alguns exercícios. E esses exercícios, vocês vão ver, são essenciais sobre o Enem desse período, sobre esse período, nos anos iniciais da colonização brasileira. Então, basicamente, o que a gente vai ver na nossa aula de hoje será isso daqui, né? A gente entender o aspecto, né, geográfico e político do Brasil, ou seja, entender quais eram os limites, né? A América enquanto continente, um continente gigantesco, né? Se não um dos maiores continentes do mundo, né? Como que havia a divisão entre a linha divisória clara entre o que era português e o que era espanhol nessa América. E aí a gente vai ver o Tratado de Tordesilhas. Iniciando ali o período colonial no Brasil, isso é importantíssimo da gente pensar. Por quê? A gente imagina que foi assim, da seguinte maneira, a colonização. Pedro Álvares Cabral, no dia em 1500, em abril de 1500, chegou lá na Bahia e já começou a colonização do Brasil. Opa, peraí, não. Tem um período que a gente chama de período pré-colonial, ou seja, qual é o conceito de colonizar? Quando eu digo o homem quer colonizar a Lua, o que quer dizer colonizar a Lua? Quer dizer você transferir pessoas daqui do planeta para a Lua. O que quer dizer colonizar o Brasil? É transferir pessoas de Portugal para o Brasil. Mas a colonização em si, ela não começa logo de cara. Sabe por que não começa logo de cara? Porque como a gente viu lá na nossa última aula. Lembra que o navegador Vasco da Gama, ele fez o périplo africano para chegar até a Índia? Ou seja, o comércio com o Oriente, o comércio com a Ásia, o comércio com a Índia, e até mesmo com a China, em que os portugueses chegam, eles acabam justamente tendo mais interesses comerciais nessa rota que estava dando certo do que, propriamente dito, colonizar o Brasil. Afinal de contas, Portugal é um país pequeno, com pouquíssimas pessoas e não tem muitos recursos, vamos dizer assim, de gente, de pessoas, para poder sair colonizando qualquer área. E é nesse sentido que a gente vai entender um período que os historiadores chamam de período pré-colonial, ou seja, ainda passados 30 anos após a descoberta, o Brasil ainda não era a menina dos olhos de Portugal. O Brasil ainda não era o centro das atenções de Portugal. Pois eles estavam ganhando dinheiro com o comércio, com o Oriente, como a gente viu lá, dos bravos navegadores, como Vasco da Gama, por exemplo, que chegou até as Índias. Ok? É nesse sentido que a gente vai entender as nuances da história do Brasil e, ao mesmo tempo, que a gente vai entender as bases políticas e as bases administrativas do período colonial propriamente dito, entre capitanias hereditárias, que surge logo no início da colonização, só que ainda não deu muito certo pelos motivos que a gente vai ver, e vamos entender a base, a grande sustentação de todo o período colonial brasileiro. Como que era a lógica administrativa, política de Portugal no Brasil? E isso foi o chamado governo geral. Tá? Então a gente vai ver o papel dos jesuítas, vamos ver o papel político de Portugal aqui no Brasil. Então, ao longo aqui da aula de hoje, a gente vai entender essas nuances, a gente vai entender os detalhes, coisas que são interessantíssimas para a gente saber para a prova do Enem sobre o tema da aula de hoje, sobre a colonização brasileira. Vamos começar? Bem, é importantíssimo a gente entender, tá, sempre a história com a geografia. É importantíssimo a gente entender que a história, bem na nossa primeira aula que a gente viu, né? É importantíssimo a gente entender que a história, ela é a ciência do homem no tempo e no espaço. Então, além do tempo, ou seja, o clichê da gente ver o passado do historiador, é interessantíssimo a gente ver o espaço. E é por isso que é importantíssimo você entender
não decorar, mas saber mais ou menos sobre quais são as áreas geográficas, as características climáticas, porque isso são fatores determinantes no passado, para a gente entender o passado. E isso é importantíssimo, por quê? Presta bem atenção. Quando em 1492 Cristóvão Colombo, um navegador italiano, mas que estava a serviço da Espanha, ele chega, né, aqui na área do Caribe, mais ou menos, ele acha que está na Índia. Lembra que eu expliquei para vocês, né? Na época todo mundo era terraplanista, né? A Terra é plana. E Cristóvão Colombo falou, opa, se Vasco da Gama chega à Índia fazendo a volta pela África, se a gente sair aqui da Península Ibérica e sair em linha reta, nós chegaremos na Índia. Então, quando ele chega, e aí a gente já viu isso, né? Quando ele chega no Caribe, ele acha que chegou na Índia. Mas, poucos anos depois, um navegador que estava navegando com Cristóvão Colombo, chamado Américo Vespucci, ele fala assim, ó, querido, você está errado, você está equivocado. O que há, na verdade, ali é um novo mundo, é um novo continente, é o continente que eu vou batizar agora em homenagem a mim, América. Olha, né, que autoestima, né? O cara vai lá, não é ele que descobre a América, mas ele bota o próprio nome porque Cristóvão Colombo achava que estava nas Índias. E aí chama o povo que morava lá de índio, né? Mudou o nome, mas a população que morava lá, até hoje, são chamados de indígenas. E é nesse sentido que é importantíssimo, por quê? Quando Portugal está sozinho na navegação, tá show, tá tudo bem para Portugal. Agora, quando entra um competidor que faz fronteira com ele, ou seja, a Espanha, ele já fica preocupado. No seguinte sentido, poxa, eu estava aqui sozinho navegando no mundo. E esses caras estão chegando agora e já querem sentar na janela? Então, para evitar uma guerra, principalmente entre esses países católicos, Portugal, Espanha, da Península Ibérica, o que ocorre? O Papa, né, lá no Vaticano, lá em Roma, ele senta e se reúne numa mesa com representantes de Portugal e Espanha. Ele fala, ó, vamos ver aqui, nesse mundo todo gigantesco que Deus criou, qual pedaço é da Espanha e qual pedaço é de Portugal. Então ele reúne e faz um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Então, 2 anos depois da descoberta da América, o Papa, preocupado com a guerra que poderia ocorrer entre 2 países católicos, e principalmente numa época em que estava havendo o movimento protestante, a reforma protestante, era um perigo, do ponto de vista do Papa, que 2 países católicos brigassem entre si. Então, o que foi decidido nesse tratado? Olha, eles decidiram que, se o mundo é esse mapa, a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, aqui na África, para lá, a oeste, de 370 léguas a oeste de Cabo Verde, para cá, é de Portugal. 370 léguas a oeste de Cabo Verde, para lá, pertence à Espanha. Então, por mais que o Brasil não tivesse sido descoberto, né, como foi em 1500, os portugueses, eles também presumiam que havia alguma coisa. E que essa coisa chamada América, eles também queriam um pedacinho. Então, inicialmente, né, observe que o mapa do Brasil, ele não é essa linha reta como foi no Tratado de Tordesilhas. Mas por outros motivos se modifica isso. Mas, o que é interessante você saber para a aula de hoje é que, legalmente, a terra portuguesa na América era essa faixa de linha imaginária, reta, que dividia a parte da América portuguesa e a parte da América espanhola. Então hoje, de alguma maneira, nós temos até hoje nessa divisão da América, né? uma América.
que fala português, e uma América que fala castelhano, fala espanhol. Ok? Então surge desse período de 1494, numa reunião entre Portugal e Espanha, e mediando ali a situação, o próprio Papa, o chefe supremo da Igreja Católica. É nesse sentido que essa divisão do mundo, para se evitar uma guerra, acaba dando um pedacinho de terra para Portugal nessa América, que no restante seria tudo espanhol. Agora, professor, só havia Portugal e Espanha de olho no mundo? Aí é que está. Por exemplo, existe uma famosa frase aqui desse rei, Francisco I, o rei da França, onde ele apela ao bom catolicismo, onde ele apela às bases bíblicas, ele faz uma provocação ao Papa, a Portugal e a Espanha. Né? Ele diz: em que cláusula no testamento de Adão, ou seja, a herança para os filhos de Adão, eu estou afastado da partilha do mundo? Ou seja, quem não me convidou para essa festa? Quem não me convidou para explorar? Por que não me convidaram? Por que esse jogo, esse novo continente, ele só pertence à Espanha e a Portugal? Eu não tenho direito ao pedaço, eu também sou católico, eu também tenho um reino muito forte, a França. Então guardem muito bem essa informação, pois há, principalmente na França e na Inglaterra, e depois a Holanda, um sentimento de que, poxa, por que a América é só da Espanha? Por que a América é só de Portugal? Eu também tenho direito. Por que o direito de explorar a Índia é somente português? Por que o francês? Por que o inglês também não pode comercializar? Então, o que a gente vai ver ao longo do século XVI são essas potências europeias, França e Inglaterra principalmente, entrando em litígio com os países ibéricos por conta dessa questão. Ou seja, eles também querem um pedacinho do bolo chamado mundo. É nesse sentido que a gente tem que entender o Tratado de Tordesilhas. Ou seja, para se evitar uma guerra entre Portugal e Espanha, eles dividem o mundo. Mas as outras partes do mundo não participam dessa negociação e eles passam a questionar essa divisão do mundo. E aí, é nesse sentido, preste também atenção, olha só, que se inicia o período chamado de pré-colonial. Tá? O período pré-colonial, como eu disse aqui na introdução, é um período que vem antes da colonização, correto? Ou seja, se colonizar é transferir gente daqui para lá, nesse período não havia ainda esse movimento de transferir pessoas de Portugal para o Brasil. E que, aliás, por que a gente tem esse nome chamado de Brasil? Pois uma das principais madeiras da Mata Atlântica, onde superabundava a costa do nosso país, era chamado de pau-brasil pelos europeus. E o que era o pau-brasil? Ele servia para quê? No ponto de vista dos europeus, o pau-brasil ele era uma madeira em que a sua lenha, a sua brasa, quando queimada, ela servia como tinta vermelha para as roupas. Então, sempre que a gente vê um europeu naquela época vestindo uma roupa vermelha, pode ter certeza que veio do pau-brasil, porque eles conseguiam extrair a tinta daquela madeira. Então, é por isso que nesse período, né, o nome da nossa região, o nome da América Portuguesa, ganha o nome de Brasil. Por quê? Ali era o interesse português de extrair aquela riqueza. Mas eles extraíram essa riqueza sem colonizar. E é por isso que o nome é chamado de pré-colonial. Agora, o que é interessantíssimo da gente pensar, e aí a gente retoma um pouco o que a gente viu na nossa última aula, é que esse local chamado Brasil pelos portugueses não era um local vazio. Não era um local
com um vácuo de pessoas, não estava sem ninguém. Claro que não. Existiam naquela época 5 milhões de pessoas que são chamadas pelos portugueses de indígenas. Havia uma enorme dificuldade inicial de colonizar, pois os portugueses, obviamente, falam português, e esses 5 milhões de indígenas, eles falam mais de 1.200 línguas diferentes. É interessante a gente fazer esse paradoxo no Brasil de 2020, pois hoje o Brasil tem 1 milhão de indígenas. Naquela época havia 10 portugueses, 100 portugueses no Brasil na viagem para o Álvares Cabral. Mas de lá para cá, o número de portugueses, descendentes de portugueses, cresceu absurdamente e o número de indígenas decresceu. E ao mesmo tempo que se tínhamos 1.200 línguas, pelo menos, hoje em dia nós temos aproximadamente 150 línguas no Brasil. E essa variedade linguística do Brasil vem desde essa época, né, da diversidade étnica dos povos indígenas. E é nesse sentido que a gente tem que entender sempre a colonização, principalmente nesses anos iniciais, a colonização como sendo o seguinte movimento. Portugal precisa dos índios. Os índios são a maioria. Os índios estão povoando toda a costa brasileira. Os índios estão em todas as partes. Tem 5 milhões deles. E não dá para Portugal fazer guerra com todos eles. Então há geralmente um mito, né, e aí muito errado, equivocado, de pensar que a colonização foi tipo um Rambo, né, o português foi um Rambo que chegou no Brasil e saiu metralhando todo mundo. Não, as armas eram muito frágeis, o arco e flecha era muito mais útil numa guerra naquele período. Então é nesse sentido que os portugueses eles tinham que ter um tratamento com os indígenas. E esse tratamento, ele se dava de duas maneiras. Presta bem atenção. No meio dessa diversidade de 5 milhões de indígenas, de mais de 1.200 línguas, os portugueses eles fazem uma divisão entre os índios. E que faz algum sentido. Presta bem atenção. Existem os índios que são tupis e existem os índios que são tapuias. Os índios que são tupis são os índios que estão no litoral brasileiro. Então, os índios que estão no litoral brasileiro, na Mata Atlântica, eles são os índios que mais têm contato com os portugueses. Então, eles identificam o que eles têm em comum, esse povo indígena que mora no litoral brasileiro, é que todos eles falam a língua tupi. Então, até hoje, né, é tão importante a gente pensar a nossa língua portuguesa como sendo uma diversidade de palavras que não tem em Portugal. Então, por exemplo, quando a gente fala em tapioca, quando a gente fala em oca, quando a gente deita numa rede para descansar, né? Quando a gente come farinha, quando a gente vai tomar um banho de praia em Mangaratiba, todas essas palavras, todas essas culturas vêm dos indígenas. E essa cultura é basicamente tupi. Então a herança cultural do Brasil, do tupi-guarani, é enorme. E os portugueses têm um tratamento especial com eles, porque eles são os que são vizinhos dos anos iniciais da colonização brasileira, vizinhos dos portugueses. Tá? E o que eles têm mais em comum? Eles têm conhecimento da agricultura, né? Eles têm conhecimento de construir malocas, né? O que a gente chama de oca, também pode ser, né? Mas o nome que os índios davam era maloca. Pequenas casas com rede, onde moravam os índios. E, por outro lado, existiam aqueles que não eram tupis, que eram chamados de tapuias. E quem eram os tapuias? Era quem não falava a língua tupi, ou seja, nos anos iniciais, os portugueses tinham muita dificuldade de entender essa diversidade linguística, porque nos anos iniciais eles só conhecem mais ou menos o tupi, né? Para poder dialogar, conversar com os indígenas. Então eles tinham muito medo e trabalho com os tapuias, porque os tapuias não falam tupi, e principalmente os tapuias, eles são pessoas que não são como os tupis que moram em ocas.
eles moram na floresta. Diferente dos tupis, os tapuias, eles não têm conhecimento da agricultura. Então eles sobrevivem de quê? Só de caça. E coletando coisas da árvore. Uma vida muito mais selvagem, né, vamos dizer assim. E isso amedronta muito os portugueses. E isso amedronta tanto, e aí vale sempre a gente pensar aquele conceito sociológico que a gente viu na nossa última aula, que é o chamado etnocentrismo, né? Ou seja, os portugueses eles julgavam a cultura dos índios tendo em vista a própria cultura deles. Né? E aí existia um hábito que fazia todo sentido no ritual indígena, que era a antropofagia. Né? A antropofagia é o quê? É essa imagem aqui. Comer carne humana. Quando os portugueses veem isso, eles falam, meu Deus, estamos lascados, já era, estou com medo. Né? Agora, e os portugueses eles sempre taxavam esse hábito cultural dos indígenas de canibalismo. E se você observar essas imagens feitas na época sobre o canibalismo indígena, os índios eles são sempre apresentados com uma feição meio monstruosa, né? Parece um filme de terror, uma coisa absurda, um bando de bichos, né? Monstros. Eles não têm uma feição muito humana. E por quê? Porque é um choque de cultura, é uma cultura que os portugueses desconheciam e que os índios tinham. E qual era essa cultura? A cultura do índio era comer carne humana não para matar a fome, mas comer a carne humana daqueles guerreiros que perderam a guerra e que perderam a guerra lutando. Ou seja, eles acreditavam que se você comesse a carne de uma outra pessoa, você adquiria os atributos daquela pessoa. Se aquela pessoa, por exemplo, na luta, numa guerra indígena, fosse medroso, a pessoa fosse medrosa e tivesse medo da morte, eles simplesmente matariam aquela pessoa, não comeriam. Mas se demonstrasse algum guerreiro ali valente que lutasse a todo instante, eles prendiam e depois comiam aquela pessoa. Ou seja, era um ritual. Mas, obviamente, os portugueses foram lá e rotularam esses canibais, esses monstros. Então é interessante a gente ver sempre esse choque, né, de culturas indígenas versus portuguesas, e ao mesmo tempo a gente entender que os portugueses eles sempre tratavam e negociavam, principalmente com esse povo do litoral, que era chamado de tupis pelos portugueses. E então os portugueses, logo nos anos iniciais da colonização, eles vão buscar aprender a língua tupi. E até hoje, como eu disse, nós falamos várias coisas indígenas do Tupi-Guarani. E é nesse sentido que a gente vê que nesse primeiro período inicial da colonização brasileira, ou melhor, do período pré-colonial, até 1531, Portugal estava interessado em uma coisa. Estava interessado em comercializar as especiarias no Oriente, seja na Índia, seja na China ou seja no Japão. O negócio para eles era comprar um produto barato no Oriente e revender caro na Europa. Já ouviu aquele ditado, né? Time que está ganhando não se mexe? Era isso que o português fazia. Ou seja, se eu estou ganhando dinheiro no Oriente e eu tenho um Brasil que não tem ouro nem prata, vou continuar no Oriente. Está dando certo. E é por isso que, nos anos iniciais da colonização do Brasil, Portugal não tinha muito interesse, vamos dizer assim, sobre a terra brasileira. Por que eles não tinham muito interesse? Porque eles já estavam ganhando muito dinheiro no Oriente. Então não era muito jogo para eles pararem de comercializar com o Oriente e mandar os navegadores e as pessoas para o Brasil, para uma terra que não tem ouro nem prata. Então é nesse sentido que a colonização, inicialmente, do Brasil, ela é meio escanteada. Né? O foco de Portugal é o Oriente e não o Brasil. Porém, alguns navegadores portugueses, principalmente com iniciativa particular própria, né? Com a concordância do rei de Portugal, eles negociam na costa brasileira
uma coisa chamada de escambo. O que é o escambo? O português, ele chegava numa praia e negociava com os índios. Negociava o quê? Olha, eu te dou um espelho, eu te dou uma faca, eu te dou um machado, e eu quero 1000 dólares de pau-brasil. Eu te dou espelhos, facas, roupas, e vocês me dão aí 30 papagaios. O que quer dizer isso? Quer dizer o escambo. Ou seja, não era uma troca comercial, ou seja, os índios eles não ganhavam, né, por eles darem papagaio, macaco ou pau-brasil, eles não ganhavam moedas de ouro. Até porque, né, o que você faria com uma moeda de ouro se você fosse índio, né? Você ia num shopping comprar um arco e flecha da hora, né, ou uma tanga da Nike? Você não ia fazer isso, né? Porque não havia a comercialização da forma como nós temos hoje naquela época no Brasil. Então havia a troca direta de produtos. Produtos que para os portugueses eram baratíssimos, como espelho, faca, machado, e eles pegavam pau-brasil, pegavam papagaios, pegavam bichos exóticos para levar para a Europa e ganhar dinheiro. Então, nos anos iniciais, por mais que o rei português, né, o Dom Emanuel, ele não tivesse interessado em colonizar o Brasil, havia sim algum tipo de exploração comercial do Brasil. E essa exploração comercial era a partir do ponto de vista do escambo, da troca. Era um negócio interessante para alguns navegadores, né? E eles estabeleciam feitorias. O que são feitorias? São pequenas cabanas, tendas, ao longo da costa brasileira, onde não tem ninguém morando ali, mas estão ali. De vez em quando, alguns navegadores chegam e negociam com os índios a troca, ou seja, o escambo. Então, nos anos iniciais, no período pré-colonial, o que você tem que entender é isso, né? Ou seja, os índios são a maioria, Portugal está ganhando muito dinheiro no Oriente, e o interesse deles não é muito o Brasil, mas sim o próprio Oriente. Porém, e aí inicia-se o período colonial do Brasil, e aí isso aqui é interessantíssimo da gente pensar, pois é o início da colonização do nosso país. E várias coisas desse período, até hoje, a gente sente o reflexo, né? Parece que está na base do nosso país, né? A Constituição está no DNA da história brasileira. E a gente vai ver a partir do período colonial. E a primeira forma de colonizar, ou seja, de trazer pessoas de Portugal para morar aqui no Brasil, o primeiro regime, o primeiro tipo de colonização, foi um tipo de colonização chamado pelos historiadores de capitanias hereditárias. O que era uma capitania hereditária? Era o seguinte, era você ter, com esse mapa feito na época, e aqui, ó, olha a linha que eu falei para vocês no tratado, né, de Tordesilhas. Se eu tenho essa terra e Portugal não está muito interessado em botar o seu próprio dinheiro para colonizar, o que Portugal faz? Divide essa terra em 15 pedaços, chamados, né, de capitanias, divide essa terra em 15 pedaços e entrega para 12 nobres ou 12 comerciantes, 12 pessoas ricas de Portugal, para eles irem lá e colonizarem pelo rei. Ok? Então isso fazia muito sentido na lógica do antigo regime, né? Ou seja, o rei, ele era o dono de toda essa terra, e isso é o que os historiadores chamam de patrimonialismo, ou seja, a terra é do rei, não é do povo, a terra é do rei. Isso significa o patrimônio, né, que é do rei. Enfim, eles dividiram essa terra em 15 pedaços e entregou para 12 nobres, para eles, em nome do rei, sabendo que a terra pertencia ao rei, eles iam lá e começavam a colonização
sem dinheiro nenhum do rei português. Ou seja, a ideia era começar a colonização do Brasil não com uma ordem vinda de Portugal diretamente com o dinheiro de investimento português, mas para iniciativa particular, para exploração particular. Ou seja, essas pessoas que recebiam uma capitania eram chamadas de capitães donatários. Então, existiam 12 capitães donatários no Brasil. E eles, do próprio bolso, do próprio dinheiro, eram eles que iniciavam a colonização, ou seja, pagavam viagens de navio de pessoas para virem para cá. Né? Eram eles que pagavam a construção de edifícios, eram eles que pagavam a construção, né, de atividades agrícolas, eram eles que negociavam com os índios. Aquela terra é do rei, mas ele governa aquela terra, administra e explora aquela terra em nome do rei. Obviamente, o lucro é dele, né? Boa parte do lucro vai para o bolso dele. Então era uma lógica de Portugal estratégica, ou seja, eu estou ganhando dinheiro no Oriente, não quero gastar dinheiro no Brasil. E o que eu faço para ocupar essa terra? Dou 15 pedaços para 12 pessoas ricas, que são as chamadas capitanias. E quais eram os objetivos? Era, obviamente, povoar essa terra, ao mesmo tempo, extrair as riquezas dela. Né? Tentar ao máximo fazer com que rendesse aquela terra que estava ali parada, porque Portugal estava comercializando com o Oriente. E como que se faz para render essa terra? E aí entra uma palavrinha essencial, como eu coloquei aqui para vocês no quadro, que é o açúcar. O açúcar, ele era uma dessas especiarias em que os portugueses iam lá no Oriente comprar para revender caríssimo na Europa. Então a lógica era, vamos incentivar que esse produto seja produzido nessa colônia. E esse produto seja revendido na Europa de uma maneira muito mais cara, ou seja, o lucro. Então, o que encorajava os portugueses saírem de Portugal, empreenderem nesse negócio louco chamado de capitania hereditária, largava tudo em Portugal para vir para o Brasil? A busca da riqueza, de extrair a riqueza. E como que eles conseguiam ficar ricos na colonização brasileira? Inicialmente, e isso é fundamental para a gente entender, é o açúcar. Então é nesse sentido que a gente começa a ver, lá a partir de 1532, quando Martim Afonso de Souza pega aqui, né, a capitania de São Vicente, onde hoje fica Santos, no litoral paulista, o que motiva ele a fazer aquilo é justamente produzir a cana-de-açúcar. Para quê? Para ele fazer doce, para ele fazer, botar açúcar no café, para ele fazer bolinho. Também, mas principalmente esse açúcar vai ser exportado. Exportado para quê? Para ganhar dinheiro. Então é nesse sentido que é estratégica essa primeira forma de colonização portuguesa. Ou seja, o rei não quer gastar dinheiro e ele entrega para os ricos ficarem mais ricos explorando o território brasileiro. E ao mesmo tempo que atendia um interesse muito forte de Portugal. Ou seja, se essa terra, né, passados 30 anos da descoberta, fica ali parada, por que a França não vai lá pegar? Por que a Inglaterra não vai lá pegar? Então a lógica de Portugal também era política, né? Geopolítica, ou seja, vou ocupar o território para espantar qualquer tentativa de invasão estrangeira. Então isso é um medo terrível para os portugueses, a ideia de que um outro país vai tomar o que é de Portugal. Né? Pense na lógica dele, né? Não é muito bom um rei tomar um tapa na cara e perder um território no seu império mundial, que Portugal tinha na época. Né? Agora,
esse sistema particular de exploração, ele não dá muito certo. Por quê? Das 15 capitanias, só 2 dão certo, que são as capitanias de Pernambuco, né, que tem o mesmo nome até hoje, aquela região do Nordeste, e São Vicente, que é o litoral paulista de hoje. Por que essas 2 capitanias deram certo e as outras 13 deram errado? Pois, principalmente, os outros 13 capitães donatários, quando eles chegavam no território brasileiro, eles achavam que era humano, que eles poderiam prender índio, dar tapa na cara, podia escravizar, podia humilhar. Só que os portugueses, eles viam em 100, 200, no máximo 300 pessoas. E os índios estavam em maioria imensa. Então, vários capitães donatários chegavam e falavam, não, esses índios são tudo maluco, né? Pecadores, fazem besteira, são canibais, vamos dar uma surra neles. E aí se lascaram, né? Porque os índios eram a maioria. E por que Pernambuco e São Vicente deu certo? Porque os capitães de lá, eles negociavam com os índios. Eram diplomáticos. Conversavam. Ou seja, tanto a capitania de Pernambuco quanto a de São Vicente, elas, de alguma maneira, tratavam, negociavam com os indígenas. Então, ou seja, a chave do sucesso de Pernambuco e São Vicente, para poder plantar ambos a cana-de-açúcar e ganhar muito dinheiro, como eles ganharam, era negociar com os índios. Não adianta você pegar uma chibata, não adianta você pegar uma algema, não adianta você amarrar, porque eles são maioria. Então teve várias capitanias, como a do Espírito Santo, ou até mesmo da Bahia, que foram capitanias em que os capitães foram lá e falaram, não, vamos fazer isso, vamos dar tapa na cara do índio, vamos fazer coisa errada, né? Vamos humilhar os índios. E aí se ferraram, viraram sopa, né? Se deram mal. Então a chave inicial da colonização brasileira era justamente um bom tratamento com os índios. Então Portugal, para não perder as outras 13 regiões que não deram certo, as outras 13 capitanias, Portugal muda a estratégia. E qual é a estratégia implantada por Portugal? Iniciar o chamado governo geral. Então, o governo geral, gente, presta bem atenção. O governo geral foi a primeira forma político e administrativa de Portugal para que conseguir efetivar e colonizar o Brasil. Não mais daquela maneira como na capitania hereditária, em que dava para iniciativa particular. Mas o próprio rei mandava o seu emissário, mandava um braço direito para governar o Brasil. Ou seja, nas outras 13 capitanias que deram errado, o rei de Portugal falou, opa, não vamos deixar essa terra vazia, senão o francês, um inglês, um holandês, um alemão vai chegar lá e vai tomar isso da gente. Então, Portugal modifica essa política. Por quê? É ele próprio, o rei, né, e seu séquito, seus seguidores, seus súditos, que vão colonizar o Brasil. Poxa, professor, né? O rei de Portugal, ele estava muito interessado, né, em colonizar o Brasil, mas você acabou de falar que o Oriente é o que dava mais dinheiro para eles. Mas presta bem atenção. A partir de 1545, 1550, Portugal já não é mais o único país que comercializa com as Índias. Inglaterra e França, principalmente, passam a comercializar com a Índia e com a China. E o lucro português passa a diminuir. Então, qual é a lógica de Portugal?
Opa, meu comércio internacional está dando ruim, então aonde que eu vou tirar dinheiro? Daqui a gente, né? No Brasilzil. Ou seja, o Brasil, a partir de 1549, tá? Com o rei Dom João III, ele modifica a política colonial, ou seja, ele não entrega mais para a iniciativa privada. Ele não entrega mais para os nobres serem capitães. Ele vai pegando cada capitania aos poucos, as abandonadas, aqueles que deram errado, e ele próprio vai lá e passa a comandar e a organizar essa colonização. Então a gente vai ver coisas essenciais de toda a colonização brasileira, e para não dizer até hoje, que foi essa atitude do governo geral. O governo geral foi a forma em que Portugal conseguiu, de uma maneira direta, colonizar, efetivar a colonização brasileira. E é nesse sentido que é importantíssimo. Ou seja, se na capitania hereditária havia descentralização, porque era cada capitão donatário que decidiu o que faria no seu pedaço de terra, a partir de agora há uma ordem vinda do rei, há uma centralização. E qual foi a primeira ordem em que o rei de Portugal obrigou em todo o Brasil? Não mais o capitão donatário em Pernambuco, ou em São Vicente, ou em Espírito Santo, né? Ou de outras regiões fazerem o que querem. Não. Eles vão ter que seguir uma ordem. Uma das principais ordens é: acabou a escravidão indígena. O que ele queria dizer com isso? Uma das principais causas de instabilidade das capitanias era isso. O português chegar aqui e sair amarrando os índios e achar que ia dar certo aquilo. E o que acontecia? Os índios iam lá e comiam eles. Os índios iam lá e matavam eles. Então, para acabar com esse negócio, né, de um pedacinho ter um capitão maluco que sai prendendo os índios e um outro que trata bem, o rei de Portugal falou: opa, nem gregos nem troianos, ninguém mais pode escravizar os índios. Para evitar qualquer tipo de instabilidade. É nesse sentido que há uma estratégia portuguesa na colonização. E não mais como a capitania hereditária, onde cada um faz o que quer, não. Onde, se está aqui na terra do rei, vocês terão que me obedecer. É nesse sentido que a gente vai ver o rei de Portugal, a partir do governo geral, passar a centralizar a administração e a política brasileira. E ele faz várias medidas importantíssimas. Por exemplo, se antes na capitania, cada capitania hereditária, para poder se comunicar com o rei, tinha que ir para Lisboa, mandar um navio, uma caravela de 10 em 10 anos para poder ir para lá, o rei, Dom João III, ele fala o seguinte: opa, eu vou criar uma capital do Brasil. E essa capital fica lá em Salvador, na antiga capitania abandonada da Bahia. Então, ali na Bahia de Todos os Santos, o próprio rei de Portugal manda construir uma cidade chamada Salvador para servir de capital. Para quê? Para de lá eles coordenarem a colonização de norte a sul do Brasil. Então, todos os capitães e donatários, eles não poderiam mais fazer o que queriam da cabeça deles. Eles tinham que todo ano prestar conta em Salvador. Então, essa atitude do rei, presta bem atenção, é uma atitude de centralizar a colonização, centralizar o poder no Brasil. Não tem mais essa de capitão donatário fazer isso, fazer aquilo. Não, existe lei, existe a ordem nesse país. Existe um local onde todo capitão vai ter que prestar conta. E esse local é em Salvador. Então tem várias coisas importantíssimas, né, que são criadas nesse período que eu não coloquei no slide. Por exemplo, o bispado, né, a ideia de criar uma organização católica efetiva no Brasil. É criado o Tribunal de Justiça para evitar com que as pessoas façam justiça com a própria mão. É criado nesse período também, né, e é trazido da Europa para cá, a Inquisição. Né? Então, várias pessoas passam a ser perseguidas
principalmente por serem judeus, aqui no Brasil. Né? Então, a estrutura colonial do Brasil, quando a gente fala em Brasil colônia, nasce nesse período do governo geral, do governo de Tomé de Souza, que era o próprio governador que prestava contas ao rei. Então é nesse sentido que é importantíssimo a gente pensar esse período em que Portugal muda a estratégia, não entrega mais para os particulares explorarem, mas que o próprio português vai lá e explora a partir das ordens vindas do rei. E aqui, para poder finalizar, outro agente importantíssimo desse período, que veio junto com o Tomé de Souza, construindo Salvador e mudando o governo geral, foi a chamada Companhia de Jesus. O que era a Companhia de Jesus? Eram os famosos jesuítas. Os jesuítas são formados enquanto uma companhia da Igreja Católica em 1534. E qual era o objetivo dos jesuítas? Era fazer com que os padres eles fossem, entre aspas, um soldado de Cristo. A disciplina do padre jesuíta é diferente da disciplina de um padre não jesuíta. Por quê? O cara estuda, fala várias línguas. E qual era o objetivo dos jesuítas? Era combater o movimento da Reforma Protestante. Então, o que eles vieram fazer no Brasil? Eles vieram no Brasil para quê? Evitar com que alguns franceses protestantes, ou ingleses, ou holandeses, ou alemães, chegassem na terra brasileira e passassem a evangelizá-los. Então, o objetivo principal dos jesuítas é justamente esse. É ser um braço direito do rei. Em que sentido ser o braço direito do rei? Eles são pessoas estudadas, inteligentes, que chegam na terra brasileira com um objetivo: fazer com que aquele índio selvagem, que come gente, que não quer trabalhar, né, que não respeita as ordens de Portugal, passe a ser um cristão. E ele, sendo cristão, ele passa a ser um súdito do rei de Portugal. Então, um dos objetivos da Companhia de Jesus, como a gente vai ver, era catequizar os índios. Ou seja, evitar com que no mundo os protestantes cheguem no Brasil e evangelizem eles. Então, era um jogo de corrida, né? Cheguei primeiro, opa, todo mundo aqui vai virar católico. Né? É nesse sentido que a gente tem que entender. Ao mesmo tempo em que havia um projeto nessa época, em que de alguma maneira dá muito certo para os portugueses e para os jesuítas, que eram os chamados aldeamentos. O que era o aldeamento? Um padre, como esse aqui, né? O padre Antônio Vieira, mas quem chegou primeiro foi o padre Antônio Manuel da Nóbrega. Eles chegavam e negociavam com os índios. Todos esses padres, além de falar latim, português e espanhol, falavam tupi-guarani. E eles negociavam com os índios. Eles eram linha de frente de contato com os índios. E qual era o objetivo deles? Convertê-los e levá-los para aldeamentos. O que era o aldeamento? Era tirar os índios lá no meio da floresta e levá-los para próximo da colonização portuguesa, para próximo do Rio de Janeiro, para próximo de Salvador, para próximo de Recife, para próximo de várias regiões do Brasil. E lá levar esses índios para eles, né, passarem por um processo de catequização. Processo violento de catequização, inclusive. Ou seja, você não fala mais a sua língua, você vai aprender português. Você não vai andar mais nu, você vai botar uma roupa. Se você for começar a querer dançar e cantar músicas para os seus deuses, você vai levar porrada. Porque o objetivo deles era catequizar e, ao mesmo tempo, fazer com que aqueles índios que antes estavam na floresta, dançando e cantando para os deuses, fiquem próximo ali do português para quê? Para trabalhar na lavoura. Fique próximo para quê? Para construir as cidades.
fique próximo o quê? Para o trabalho. Então essa foi a estratégia usada, e aí é por isso que é o lado político, né? O objetivo religioso deles era catequizar, mas para Portugal e para o rei era interessantíssimo que eles fossem lá e fizessem com que aquele índio virasse, entre aspas, civilizado à maneira e aos moldes cristãos de Portugal. E ao mesmo tempo é interessantíssimo, né, que os jesuítas, e aí eu uso essa expressão utilizada por alguns historiadores, que é colonizar os colonizadores, ou seja, os filhos de portugueses que moravam aqui no Brasil estavam muito soltos, né? Andando nu, que nem os índios, tendo, né, poligamia, várias mulheres índias. Então a lógica também era disciplinar o homem branco que morava no Brasil. E qual é a melhor maneira de disciplinar essa juventude? As escolas. Então, durante todo o período colonial, os jesuítas, eles são os professores do Brasil. E é por isso que, basicamente, 90%, 80% das informações e dos livros e dos escritos feitos naquela época, ou seja, as fontes que nós usamos hoje como historiador, vêm dos jesuítas. Por quê? Eles eram os professores daquela sociedade. Eles eram os intelectuais. Eles eram os que escreviam livros. Então, a norte a sul do Brasil sempre vai ter a referência jesuítica. Ok? Show de bola? E aqui, para finalizar, como eu falei para vocês, abram na página 48. Questão 54. Página 48. Questão 54. Se eu não me engano, essa foi de 2018. Texto 1. E pois que em outra coisa, nesta parte, me não posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo, Jesus, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra um nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob a pena da mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final. Os acusar de mais devotos do pau-brasil do que dela. É interessante esse texto porque, mais novamente, um padre jesuíta, que ele cita o seguinte, olha, vocês aí que estão de olho comercial nessa terra, querem botar o nome dessa terra de Brasil. Mas o nome que nós damos é Terra de Vera Cruz, ou Terra de Santa Cruz, ou seja, em homenagem ao símbolo católico. Então, observa que havia uma disputa de qual nome seria esse local. Brasil era o interesse comercial dos comerciantes e Santa Cruz, ou Vera Cruz, de interesse católico nessa terra. Texto 2. E deste modo, Sião os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam, mais ricos que sejam, tudo pertencendo, levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, as quais as primeiras coisas que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Ou seja, mais um texto de um jesuíta criticando quem? Os exploradores. E aí vai lá a pergunta. As críticas desse cronista ao processo de colonização portuguesa na América estava associada e relacionada ao quê? Letra A utilização do trabalho escravo, é isso que ele está falando? B. A implantação de polos urbanos. C. A devastação de áreas naturais. D. A ocupação de terras indígenas ou E. A expropriação das riquezas locais. O que esse padre está criticando tanto nos exploradores, nos portugueses que vão enriquecer no Brasil? É o quê? Letra E. Ou seja, de que eles pegam, a lógica do português vem para o Brasil, arranca tudo que pode e leva para Portugal para gastar, para ser feliz. Ou seja, expropriar as riquezas locais. Página 299. Página 299.
Questão 9. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das cruzadas que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou sendo um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar em dotes de princesas casadoras. Ou seja, aqui o texto está contando uma pequena história do açúcar. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude do quê? Por que o açúcar foi escolhido? A. O lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. B. Pelos árabes serem aliados históricos de portugueses. C. Pela mão de obra necessária para o cultivo serem o suficiente. D. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. Ou os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Por que eles escolheram o açúcar para iniciar a colonização brasileira? Letra A. O lucro obtido com o seu comércio era vantajoso. Vantajoso por quê? Din-din, né? Riqueza, ouro, dinheiro. Página 501, 501. 501. Questão 31. Está aqui o texto. Olha que interessante esse texto, hein? Quero ver quem vai acertar essa. Em geral, os nossos tupinambás, ou seja, os tupis, ficam admirados ao ver os franceses e os outros países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, o pau-brasil. Houve uma vez que um ancião de uma tribo me fez essa pergunta. Ora, por que vim de vós outros, maís e peróis, franceses e portugueses, na língua tupi, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Ou seja, o que esse texto está falando? A pergunta é ingênua de um índio. Ingênua no sentido que ele não conhece a cultura portuguesa. Ele está falando o seguinte, olha, por que vocês vêm buscar o pau-brasil? Você não tem madeira lá para vocês se aquecerem? Ou seja, a madeira é usada só como lenha para se aquecer. E aí eu pergunto, o viajante francês Jean Gemelli, que escreveu isso, produz um diálogo travado em 1557 com um ancião tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e indígena no sentido de que, do destino dado ao produto do trabalho de seus sistemas culturais, B, da preocupação com a preservação dos recursos ambientais, C, do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa, D, da curiosidade, reverência e abertura comercial recíproca, ou letra E, preocupação com o armazenamento da madeira para os períodos do inverno. Ou seja, qual é a divergência sobre o pau-brasil que tem da cultura indígena e a cultura europeia? Qual é a diferença que a gente pode notar? Letra A, do destino dado ao produto do trabalho dos sistemas culturais. Ou seja, para um índio cortar uma madeira, só tem um sentido, se aquecer. Para um português cortar uma madeira, só tem um sentido, vender. É nesse sentido que acontece essa diferença. Página 501, questão 33, na mesma página. Questão 33. Vamos lá, a última. O índio era o único elemento tão disponível para ajudar o colonizador como o agricultor, pescador, guia conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecido a sua inocência e alma na medida do possível. A discussão jurídica e religiosa em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com a disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. O que esse texto está querendo dizer? Os padres, eles tutelavam os índios. Em que sentido? Eles pegavam os índios e falavam, olha,
ninguém vai escravizar eles. E eu tinha a legalidade, né? A lei dizia que os índios não podiam ser escravizados. Logo, eu estou aqui, enquanto padre, cuidando desses índios aqui na aldeia, para eles se tornarem cristãos, pararem de adorar Satanás e passarem a adorar a Deus, para eles se tornarem cristãos. Mas a fome dos colonizadores, dos colonos, não era fazer do índio um cristão, mas fazer do índio um escravo. Então tem essa tensão entre, de um lado, os padres e os colonos. Um quer cristianizar e o outro quer explorar, como disse aquela questão anterior. E aí está aqui a pergunta. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pelo quê? Ou seja, a aproximação dos jesuítas com os índios foi mediada pelo quê? A. Pela demarcação do território indígena. B. Pela manutenção da organização militar. C. Pela valorização dos líderes religiosos indígenas. D. Pela preservação de costumes e moradias coletivas dos índios. E. Comunicação pela língua geral baseada no tupi. Como que os jesuítas conseguiram se comunicar com os índios? Qual era essa mediação? Era porque eles queriam incentivar a cultura indígena? Era porque eles queriam preservar o direito da terra indígena? Era isso que o padre queria? Não. Né? Ou seja, de que maneira os portugueses, os jesuítas e os índios tinham estabelecido relação? Porque eles falavam a mesma língua, ou seja, o tupi. Os padres aprenderam no Brasil a falar o tupi-guarani. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, em 1560, mais ou menos, a publicação da Bíblia em tupi-guarani. Ou seja, a preocupação dos padres era converter os índios. E como eles conseguem converter? A partir da fala, a partir do convencimento, a partir da catequese. E como se catequiza? Falando a língua deles. Ou seja, o tupi-guarani. Show de bola, gente? Vou botar o slide para vocês lá no Google Classroom, tá bom? Beleza, gente? Qualquer coisa, dúvida, podem falar lá também no Google Classroom, beleza? Valeu!